Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje vamos conversar sobre QA e DevOps, tudo aquilo que você precisa saber para ter em mente na hora de pensar sobre o seu projeto ágil e na sua equipe de desenvolvimento. Bora lá? Bom pessoal, hoje falar um pouquinho aqui, entrar um pouco mais nesse tema de QA e DevOps, para que vocês possam entender e para que vocês possam ter um melhor overview daquilo que eu acredito que possa ser útil na sua carreira como QA na hora de falar sobre DevOps. Então, vamos lá, né? Antigamente, quando você falava de testes, era sempre falar sobre o processo de teste manual, né? Então, o que era o seu papel? O seu papel era identificar os casos de teste, identificar aquilo que você tá, a sua aplicação sobre teste, seu produto sobre teste. Então, assim, você identificava tudo isso, listava os requisitos, criava os casos de teste e performava os testes, né? Quando você performava? Quando você tinha uma release, quando você tinha uma build ready to test. Então, assim, sempre que você tinha um produto pronto ou parcialmente pronto, você tinha algo para ser testado. E por isso, o processo de teste manual sempre foi muito eficiente. Não tão eficiente quanto todas as técnicas que você tem hoje, porque, por exemplo, se você tem 1.000 testes, 2.000 testes para performar de regression, para que você tem que fazer essa regressão no seu produto, e você tem 2.000 testes, imagina um QA ou 2 QAs numa equipe pequena para fazer 2.000 testes manuais. Você ia perder pelo menos aí 4, 5 dias testando. Então, assim, o processo era eficiente, por quê? Porque tem alguém olhando. A partir do momento que já tem alguém olhando, isso caracteriza uma eficiência, porque não é só desenvolvimento e entrega, pelo menos tem alguém testando, mas isso acaba ficando num loop, percebe? Por quê? O processo de desenvolvimento, o time de desenvolvimento, o produto faz um pedaço do código e só no final você vai testar, só no final você vai ver aquilo que você está fazendo, vai fazer a regressão e vai ter um feedback da sua aplicação, ou seja, ou do seu produto, seja lá o que for. Então, esse feedback acaba impedindo o time de ser ágil. Por quê? Porque demora e é sempre no final. Ou seja, o QA só vai entrar ali no final para fazer o teste e te dar um resultado. Em nenhum lugar isso vai ser efetivo. É claro, por muitos anos foi efetivo? Foi, porque não existiam técnicas apuradas para isso, não existia um mindset completo para isso, e eu por muitos anos performei testes dessa maneira. Apenas aquilo que eu tinha, a versão que eu tinha, e fazendo os testes no finais, abrindo issue, atrasando entregas. Então, assim, o que o DevOps traz pro QA, né? Tipo, o que o Agile e o DevOps traz pro QA? A capacidade de testar antes, de trazer testes em todas as etapas do desenvolvimento, não só na hora do final do ticket, não só no final da equipe. Ou seja, então uma coisa que eu acho muito interessante falar aqui é assim, a gente pode ter teste em todas as etapas do desenvolvimento, independente de como está o seu produto. Porque, pensa, quando você tem uma visão de uma planning, né? Antes de uma planning, você tem a feature que vai ser. Então, você já consegue premeditar alguns testes que podem ser aplicados para aquela feature. Então, nos designs você pode fazer testes, no código você pode fazer teste, você pode fazer security, você pode fazer linters, você pode fazer muitos testes, os testes unitários da equipe de desenvolvimento, algumas entradas, se for front-end, você vai testar alguns inputs incorretos, por exemplo. Se for back-end, você vai testar uma API schema. Mas você consegue aplicar muitos testes antes de chegar na sua mão propriamente para testar. E você conseguindo trazer essa ideia de teste antes vai ajudar muito a sua equipe. E aí, qual o fundamento do DevOps? O DevOps te possibilita colocar uma infra para fazer isso, ou seja, você não vai testar na sua máquina local, você tem pipelines, você tem as esteiras todas prontas para fazer teste em diferentes etapas, ou seja, a partir do momento que o desenvolvedor faz um build, a partir do momento que de um novo código, faz um commit, faz um push, pronto, ali já começam os testes, e seja linters, seja unit, seja integrations, seja end-to-end,
todos os tipos de testes podem rodar ali. E assim, quanto mais rápido, mais testes, mais fácil e mais barato é para corrigir. Por quê? Porque ele fez um commit. Pegou um código errado. Beleza, faz o refactor, mais um commit. Puxa, pronto, vai rodar mais testes. Falhou o teste unitário. Vai lá, faz fix no teste unitário. Beleza. Falhou um teste de integração. Vai lá e faz. E daí, quando chega para um QA fazer a validação, lógico, o QA também tem esse papel de validar alguns tickets dentro de equipes menores. Você já tem, muitos testes prontos. E aí, se você consegue colocar os testes para a equipe de desenvolvimento também, por exemplo, na planning, você já colocou os testes que vão ser desenvolvidos para aquela. Os desenvolvedores desenvolveram os testes para ajudar a equipe de QA, às vezes reduzida. E você já vai poder fazer um code review, olhar o código e já ver o que está pronto, o que precisa ser adicional e ir para o exploratório. E assim você consegue shippar rápido mais coisas, você consegue colocar mais código em ambiente de stage, em ambiente de release mais rápido, entendeu? Então assim, você traz, o DevOps te dá a possibilidade de trazer antes, né? Então assim, ferramentas de DevOps. Inicial, eu acredito que a pessoa tem que saber sobre os pipelines, né? As ferramentas que fazem o Continuous Integration. Então, começam por um Jenkins, CircleCI, Azure DevOps, GitLab I/O, GitHub Actions. O GitHub Actions, você pode criar seu repositório e fazer uns pushes e você já vai ter teste correndo no CI. Ou seja, é um pontapé inicial muito bom para quem não tem muita ideia de como fazer isso. E aí você vai mais aprofundado em Docker. Eu vou colocar os meus testes em containers, eu vou deixar a minha aplicação para testar aonde precisar. Coloca o container, faz um framework, um container de teste e coloca ele para rodar. Seja no front-end, seja em microserviços, seja em mobile, mas você já tem um container pronto. Isso é um diferencial muito grande. Ou seja, você aprender Docker e você aprender os CIs, não necessariamente você tem que saber buildar um pipeline do zero. Ok, vai ser um diferencial muito grande, com certeza, mas se você souber usar, você entender o que está escrito nos scripts, nos YAML files, no Jenkins script, no Jenkins file, em tudo aquilo que você souber, aí você colocar os testes no Docker, você colocar os testes no Docker Compose, tudo isso vai te trazer muito conhecimento e vai te ajudar a pensar muito em como melhorar os testes, em como antecipar os testes. Ou seja, as ferramentas de DevOps te proporcionam essa ideia de não só focar nos testes, mas focar em que momentos os testes acontecerão. Então assim, quando falarem que o QA Ops, o QA em DevOps, Continuous Integration, Continuous Test, Continuous Delivery, pensa muito bem nisso, porque isso vai alavancar muito bem a sua carreira. E aí tem, né, front-end. Quando você entende como é feito seu front-end, em que momento está buildando, em que ambientes você está rodando os testes, isso te ajuda muito, porque o DevOps, você vai poder, por exemplo, mocar os testes no seu container e testar seu front-end. Se for, por exemplo, monorepo architecture para o front-end, você vai testar aquele monorepo de acordo com o seu container de teste, mas você pode otimizar o seu container de teste para testar os outros. Vamos supor numa aplicação de e-commerce, você tem lá a página inicial, o checkout, a wishlist, a listing page, cada um é um monorepo, né? Se for um front-end grande, pega aí uma Amazon, pega aí alguma loja grande, né? Que tenha vendas em massas, o Magazine Luiza, pega a Amazon, pega outros exemplos, aqui na Europa tem muita loja de e-commerce, de grife, né? Então, assim, você pega Farfetch, Blueberry, Uxnet, Porter, todos esses front-ends são utilizando micro front-end como arquitetura. Ou seja, você consegue tirar cada parte do seu front-end e testar isoladamente. Ou seja, colocar teste em container é a melhor alternativa, porque você testa isolado e depois você deixa pouca coisa para o seu end-to-end, porque daí vai ser a junção de tudo, né? E quanto antes você começar os testes, mais rápido você pega as falhas, mais rápido é para corrigi-las e mais rápido você tem produto sendo entregue. Aí no back-end, por exemplo, você pode criar
templates de Dockers, containers, rodando testes para cada microserviço que você tem. Ou você cria testes de integração de microserviços e coloca nos containers. Ou seja, uma vez que você sobe um microserviço, uma vez que você sobe seu back-end, você já roda teste contra eles. E nisso você reduz o tempo de teste no front-end. Por quê? Porque você já está testando muita coisa no back-end. E aí tem mobile. Mobile é uma parada à parte. O mundo de mobile é totalmente diferente de front-end e de back-end. Mobile você tem device, você tem a aplicação, né? Claro, o sistema operacional da aplicação, se é Android, se é iOS, se é híbrido. Ou seja, o DevOps vai te ajudar a testar tudo isso, mas você tem que entender melhor a sua arquitetura mobile. E eu acredito que, assim, os próximos vídeos vão ser falando, por exemplo, sobre arquiteturas de front-end, como testar, arquiteturas de back-end, como testar, e mobile, como testar. Mas em mobile, por exemplo, é Android. Ou seja, você tem que fazer um pipeline só para Android. Você builda no Android Studio, já roda testes, já tem um report. Swift. Você builda no Swift, já roda o XC UI test, já tem report. Não, é React Native. Usa um framework nativo, usa um framework híbrido, qual suas escolhas, mas sempre o DevOps vai estar ali. Ou seja, quanto mais conhecimento você tiver em DevOps, mais você consegue pensar nesse alto nível de estratégia. Então, assim, esse vídeo é bem inicial sobre DevOps, sobre todas essas áreas, e eu vou detalhar assim, baseado na minha experiência, tudo aquilo que eu fiz, tanto do front-end, quanto do back-end, quanto mobile, como foram as infras, como foram os testes e tudo aquilo que eu consegui contribuir para as equipes que eu trabalhei até hoje. E aí, por fim, tem Observability Monitoring. O que é isso? Hoje, na mídia de teste, fala muito sobre o Shift Left, mas o Observability, o Monitoring, é um Right Left. Por quê? Porque depois que você manda seu produto para produção, como que você controla? Como que você testa ele em produção? Por exemplo, quando você consegue antecipar através de ferramentas de observability que está tendo muitos erros 500 em tal endpoint, que tal coisa caiu em produção. E aí você já vai pensar no rollback, vai pensar como otimizar esses erros para o cliente não ser impactado. Ou seja, além do shift left, que é trazer os testes antes, você tem que pensar no shift right, que é levar testes depois. Como que você testa em produção, como que você controla em produção, como que você tem uma ideia geral do seu produto hoje, tá bom? Então eu já falei sobre os próximos passos, já falei sobre os detalhes. Eu quero ouvir de vocês, quais são as maiores dificuldades hoje, pensando em QA e DevOps, que eu vou trazer para os próximos vídeos. Fechou? Muito obrigado, conto com vocês e vamos que vamos. Tchau, tchau.